Passamos a palavra à moderadora Mônica Ferreira da Costa, da UFPE, para convidar os conferencistas dessa segunda parte desta manhã. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Nós retornamos aos nossos trabalhos na segunda metade da manhã. E eu tenho o prazer de convidar, então, o professor José Antônio Barbosa, da Universidade Federal de Pernambuco, que vai proferir a palestra sobre a exploração de reservatórios não convencionais nos oceanos. Então, professor Barbosa. Bom dia a todos, quase boa tarde, mas eu estou muito feliz, queria primeiramente agradecer a comissão que me convidou para vir fazer a palestra, né, que nessa Casa de Ciência aqui no Nordeste, é uma estrutura muito boa e é uma oportunidade muito importante para nós de trazer um pouco do que é feito aqui na UFPE, em termos de discussão de alguns dos temas que envolvem a área de exploração. Eu trabalho no Departamento de Geologia da UFPE e trabalho com um grupo, que é o Laboratório de Geologia Sedimentar, que trabalha Geologia Sedimentar e Ambiental, que trabalha com a parte de bacias sedimentares, análise de bacias sedimentares e geologia do petróleo. A apresentação está dividida numa discussão rápida sobre o que são, na verdade, recursos não convencionais. Existe uma discussão ainda sobre como classificar o que é convencional e não convencional, devido à existência de novas tecnologias envolvidas. O sucesso recente, o que nos trouxe até o presente momento, o status da situação envolvendo não convencionais, principalmente em terra, e o que provavelmente vai acontecer, que é o que cai dentro do assunto que hoje é debatido aqui, que seria essa ida da exploração, da procura e produção de não convencionais em regiões offshore. Então, para relembrar o modelo clássico da geologia do petróleo, eu não coloquei muita coisa técnica, muita informação. Na verdade, é uma palestra, a ideia é ser mais informacional. No modelo clássico, eu teria uma rocha reservatório, que quando é soterrada, ou seja, ela vai para dentro da crosta, ela sofre temperatura e pressão, elevação, gera hidrocarboneto, o hidrocarboneto sai e vai para uma rocha reservatória que estaria numa situação mais rasa em relação à superfície do que a rocha reservatória, a rocha fonte. E esse era o reservatório clássico, explorado durante décadas pela indústria do petróleo. O que acontece é que eu tenho reservatórios que o óleo e o gás está preso nesse reservatório, mas devido a condições de muito baixa permeabilidade e porosidade, ele não sai convencionalmente, né? A gente vê aqueles filmes antigos, se você for num poço de petróleo, o petróleo jorra, aquilo ali não aconteceria. E existem rochas geradoras que sofreram um soterramento parcial, uma elevação parcial de temperatura e profundidade, e chegaram a uma transformação parcial do querogênio em hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto não gerou o suficiente para ter uma sobrepressão e expulsar o óleo, e parte dele acabou ficando nessa rocha. Então, quando ela está rasa o suficiente para ser minerada, eu posso minerar essa rocha, posso aquecer ela e fazer o restante do processo que a natureza não fez e tirar esse hidrocarboneto. Quando ela está soterrada muito profundamente, então existem métodos que hoje foram desenvolvidos nas últimas 2 décadas que hoje permitem. Então, o reservatório não convencional, na verdade, seria um reservatório que não se comporta como os reservatórios se comportavam desde o processo clássico exploratório. É preciso estimular esse reservatório a produzir. Então, eu não simplesmente posso furar um poço e esperar que o fluido saia. Eu tenho que estimular essa produção, que é o caso de óleos pesados, óleos muito pesados, por exemplo, óleo que tem um grau API muito difícil. Eu tenho que injetar vapor, eu tenho que injetar água, uma série de processos para trazer esse óleo. Então, já é uma dificuldade, né, na produção desse hidrocarboneto. E as rochas fontes que acabam contendo um pouco de hidrocarboneto e viraram também reservatórios. São, hoje, os alvos exploratórios desse processo. Aqui uma figura que ilustra, né? Ou seja, no modelo clássico eu tenho o hidrocarboneto saindo da rocha reservatório, migrando, indo para a rocha porosa. Hoje existem rochas com a porosidade e uma permeabilidade extremamente baixa, na casa de nanodace, que é uma medida que é utilizada em engenharia do petróleo para descrever as características de reservatórios. E essas rochas, quando contêm algum hidrocarboneto, podem ser processadas para a obtenção de hidrocarbonetos. A classificação do não convencional ela é um pouco complicada. Inclusive, relendo vários trabalhos
recentes, essa é a classificação que eu achei mais interessante. O que seria convencional, o que seria transicional, que é uma caracterização para alguns tipos de reservatórios ou de óleos e hidrocarbonetos, óleo e gás, e o que seria não convencional. Então, o convencional era aquele clássico modelo, como eu falei, que o óleo fluía a partir de uma exploração da sondagem clássica. O óleo, por exemplo, como óleo pesado, o óleo ultraprofundo, soterrado em camadas, como no caso do subsal, né, o petróleo brasileiro do subsal e do Golfo do México, ele é considerado um óleo transicional, ou seja, um óleo cuja complexidade de exploração já perpassa o que seria o convencional clássico. Então, ele já é classificado como um óleo de transição. As rochas que têm baixa permeabilidade e baixa porosidade, mas contêm óleo e gás, elas podem ser fraturadas para que esse óleo e esse gás flua dentro desse reservatório, e o não convencional. Então, aqui eu tenho os hidrocarbonetos líquidos não convencionais, seriam os óleos muito pesados, as areias asfálticas, né, que contêm o óleo, o betume, e o óleo cheio, que é uma rocha que pode ser minerada e aquecida para a extração de hidrocarboneto. Aqui são os hidrocarbonetos gasosos, os convencionais, como o gás natural, né, o condensado de gás, o gás ultraprofundo, o gás também soterrado em rochas com a permeabilidade muito baixa, e o shale gas, que é hoje o clássico modelo que tanto se fala na imprensa sobre o modelo americano de exploração de uma rocha que, quando fraturada e estimulada, ela pode produzir grandes quantidades de gás natural. E o gás não convencional, que é o gás extraído de camadas de carvão, o gás em zonas altamente pressurizadas e os hidratos de gás que ocorrem em zonas plataformais e em região onshore das plataformas. É um gás que ocorre preso em cristais de gelo, existe em grande quantidade nos oceanos e é uma perspectiva também exploratória, como eu vou mostrar mais à frente. Então, o recente sucesso está principalmente baseado nesses casos aqui, que é o shale gas nos Estados Unidos, o tight gas e o tight oil, que seria um hidrocarboneto preso em rocha muito de baixa permeabilidade, baixa porosidade, principalmente baixa permeabilidade. As areias asfálticas, que o caso mais comum, mais frequentemente comentado, são as areias asfálticas do Canadá. O óleo cheio, que é o óleo que pode ser também minerado e pode ser queimado, e a extração de metano através da injeção, da retirada de água das camadas de carvão. Também é um dos não convencionais hoje em expansão, por exemplo, na América do Norte. Então, aqui seria o clássico modelo utilizado pela geologia. Aqui está uma rocha-fonte, ela gera hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto iria para regiões mais rasas e onde ele seria explotado classicamente. Hoje, a tecnologia de perfurar poços horizontais, perfurar poços direcionais, guiar um poço através de um reservatório muito delgado, a regiões muito profundas, permite acessar rochas que contêm hidrocarboneto e podem ser fraturadas, é um processo que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, e rochas que têm uma permeabilidade muito baixa, que não seriam clássicos reservatórios de petróleo. E camadas contendo hidrocarboneto, que antes, o importante é discutir o seguinte: esse modelo ele está evoluindo porque o petróleo barato que existia, o petróleo fácil, que era aquele que a gente via, clássico, ele está acabando. Todo mundo sabe disso. Existia a discussão sobre o pico do óleo na década de 90, depois passou para a década de 2000, e se sabe hoje que, mesmo considerando as reservas que são descobertas no Brasil, Golfo do México, a margem oeste africana, existiria um declínio desse petróleo fácil. Então, a exploração ela começou nas áreas emersas, onshore, ela passou para as áreas de plataforma e hoje está indo para águas ultraprofundas, porque cada vez indo buscar esse petróleo que é demandado. Então, mesmo considerando essas novas reservas, a curva de consumo ela indica que, em algum ponto, a gente não conseguiria mais suprir isso daí. E esses reservatórios, eles significam que, no caso dos óleos ultrapesados, no caso de as camadas de carvão, que são onde é explorado o metano, significa que nós vamos ter um hidrocarboneto mais caro, né? Então, o petróleo nunca mais vai ser barato como era na década de 80, por exemplo. E esses reservatórios, como no caso, por exemplo, do pré-sal brasileiro, que contém muito CO2, hoje já é um fato que as pessoas sabem, e algumas dessas areias asfálticas significam um petróleo que vai conter cada vez mais carbono. É um dos problemas hoje discutidos. Por exemplo, se fala o shale gas, ele produz gás natural, a queima dele é mais limpa, mas a extração dele não é limpa. É uma discussão. As areias asfálticas é a mesma situação. E os óleos ultrapesados e os óleos pesados e muito pesados. Então, esse é o modelo do shale gas. Então, essa tecnologia a partir de uma única cabeça de poço, algumas poucas cabeças de poço, perfurar uma rede de poços horizontais ou direcionais
e fraturar toda essa camada, né, porque se fraturando se faz com que haja conexão entre as microfissuras, né, da ordem de nanômetros, os microporos, e se faça a injeção de água sob pressão, de um fluido sob pressão que estimula a saída do gás. Ela hoje é executada em vastas regiões nos Estados Unidos, por exemplo, e é um modelo que se discute porque deu tão certo, a quantidade de extração de gás é um boom econômico que os Estados Unidos vivem hoje com essa tecnologia, que vários países que apesar de discutir os impactos ambientais produzidos por isso, se veem na iminência de ter que discutir isso, porque a demanda econômica é muito importante. As areias asfálticas do Canadá, que hoje fornecem uma quantidade de recurso não convencional que os Estados Unidos aproveitam. Por exemplo, o Japão investiu muito, os Estados Unidos investiu muito nisso no Canadá, porque é um recurso fácil de se extrair, porque é minerado, é queimado e se produz uma quantidade importante. Isso aqui é só uma figura que está disponível na internet. Aqui são algumas cidades, né, no interior dos Estados Unidos. Essa região aqui é a quantidade de poços, né, mais de 4,3 milhões de poços perfurados nessa região aqui da América do Norte. E aqui existem algumas cidades, como Minneapolis, aqui embaixo acho que tem... E essas regiões aqui são regiões onde existe perfuração para shale gas, e quando o gás ele sai, existe uma demanda muito grande, não se consegue colocar esse gás dentro dos gasodutos a tempo, parte dele precisa ser queimada, por motivo de segurança. Então, o flare, que é aquela chama nas unidades de produção que queima parte do gás que é produzido, ela gera uma luminosidade que é visível até nas imagens de satélite. Quer dizer, algumas áreas remotas dos Estados Unidos, elas produzem tanta energia quanto algumas cidades, alguns grandes centros urbanos. Isso gerou um boom econômico muito grande. E, apesar de toda a discussão ambiental, é uma coisa que no início era um tanto selvagem, mas que houve a regulação disso aí, e que está se tolerando por causa da incrível quantidade de hidrocarbonetos que isso tem gerado. Aqui são alguns mapas recentes sobre a presença de não convencionais, óleo cheio, tight gas, nas regiões imersas dos continentes e gás líquido. Então, nada se vê offshore, porque a discussão sobre a existência dessas reservas em offshore, nas bacias plataformais, nas bacias de plataforma, ela ainda é muito grande e não se sabe. Agora, se sabe o seguinte: se eu tenho essa quantidade nessas bacias onshore, a quantidade nas plataformas é muito maior, né? Assim como aconteceu com a exploração que saiu de terra e foi para o mar. Então, isso é uma discussão crescente hoje em dia. Aqui é só um rápido gráfico que mostra a situação de alguns países, como os Estados Unidos, que tem uma reserva imensa, a Argentina e a China. Então, grande parte aqui, o amarelinho é o não convencional. Então, grande parte do que alguns países têm em termos de reserva é não convencional. Se esses países, e a China agora, em 2012, começou um dos maiores projetos, os mais agressivos de produção de shale gas do mundo. Se eles conseguirem aplicar com sucesso isso, a situação de produção de hidrocarboneto no mundo ela vai sofrer uma modificação entre os principais produtores, né? Vamos ter países que não tinham grandes reservas, porque o convencional, esse azul aqui pequenininho, está pequeno, mas ele vai passar a ter uma grande reserva, né, possível de ser explorada. Então, a pressão econômica é uma coisa gigantesca. Então, o que nos trouxe até aqui foi a tecnologia da caracterização dos reservatórios, a tecnologia de perfuração e estimulação das formações geológicas. Aqui está um sistema gigantesco de pressurização, de injeção de fluido sob pressurização dentro dos poços, e a engenharia que proporcionou, o desenvolvimento das técnicas de engenharia que proporcionou a criação dessas técnicas. Então, a maioria dessas patentes de fraturamento, do processo de fraturamento, ela é americana. Por exemplo, para cada poço desse, você pode furar 100, 200, 500 poços numa única área dessa, você injeta para cada poço milhões de galões milhões de galões de água, né? E parte dessa água se perdia porque ela era injetada com contaminantes. Existem já algumas técnicas e algumas empresas já estão operando desde 2007, 2008 com o fraturamento produzido pela injeção de gás, não mais com fluido. O fluido base seria gás e mais os estimulantes. Então, já não haveria mais esse consumo, esse desperdício de água. Então, o que se vê é que no início do que ocorreu nos Estados Unidos é que, como não existia uma regulamentação, por exemplo, algumas empresas escondiam que exatamente elas injetavam no fluido de estimulação do fraturamento. Não existia uma regulamentação do que podia e que não podia. Então, o processo foi um tanto selvagem no começo, né? Muitas pequenas empresas fazendo o que queria,
E hoje, devido aos incidentes que ocorreram, contaminação de áreas, etc., já há uma regulamentação e já há uma busca. E quando as grandes empresas, como a Schlumberger, a Shell, entraram nesse processo, inclusive visando o fraturamento, o processo de extração de tight gas, de shale gas, em reservatórios profundos, essa selvageria do início, ela já parou de existir. Então, existe agora a busca de uma tecnologia realmente segura para a produção. Então, o que nos trouxe aqui foi realmente uma nova tecnologia. Então, reservatórios que eram conhecidos como o Barnett Shale e outras formações geológicas que existem nos Estados Unidos, que abrangem 3 estados americanos, eram conhecidos, sabia-se que eles continham hidrocarbonetos, mas eles não podiam ser explorados convencionalmente. E hoje são explorados comercialmente. Então, a indústria do petróleo está passando por uma transformação gigantesca. Há uma outra possibilidade de reservas a serem exploradas. Em relação à questão econômica, a gente vê aqui, isso laranja seria o que eu tenho de convencional de 2015 até 2040. E claramente a gente vê esse declínio que seria provocado pela a não possibilidade de aquisição de reservas, de montantes de reservas gigantes e a curva na rampa de crescimento crescente do consumo. Então, se não acontecesse essa entrada, ela teria que ser, obviamente, mantida pelos renováveis e por outras fontes. Como os não convencionais entraram e muito fortemente, como, por exemplo, os não convencionais, os transicionais de água profunda, tight oil, essa curva tende a ter uma retomada. Então, o que a gente está vendo é realmente a possibilidade de que a indústria do petróleo ela venha a ter uma espécie de renovação em relação às reservas nos próximos 20 a 30 anos, incluindo os não convencionais. Aqui é a reserva de gás, né, nos Estados Unidos, a gente vê o declínio do convencional, do óleo convencional, e o aumento de toda essa faixa aqui, que seria o gás e o óleo não convencional. Então, isso tem gerado uma pressão econômica para que a academia e a indústria desenvolvam tecnologias que permitam ir atrás desses recursos. Aqui algumas notícias que têm saído em jornais, como, por exemplo, os Estados Unidos prevêem que a curva de produção de gás, a partir daquele fraturamento hidráulico, só nas formações geológicas do interior americano, e a gente vê o boom que isso aconteceu. Inclusive, o ano passado, o governo teve que entrar no processo, porque se houvesse uma superprodução, o preço ia cair, ia quebrar algumas empresas, porque todo mundo estava produzindo absurdamente. Então, é preciso haver, inclusive, uma regulação financeira. E os Estados Unidos, que têm agressivamente entrado nesse processo de produção de não convencionais, eles preveem que, a partir de 2025, pela primeira vez em décadas, os Estados Unidos vai produzir gás equivalente e óleo equivalente, o suficiente para ter excedente e exportar para outros países, que era uma coisa que é simplesmente inacreditável, considerando as últimas 2 décadas de conflitos e problemas em relação a domínio de reserva de óleo convencional. Uma visão pessoal, que inclusive é retirada, é que o início da produção, a gente vê aqui alguns poços na Califórnia, né, e, por exemplo, o poço jorrava e o sujeito ia lá, cavava um fosso e juntava o óleo cru, tirava em balde. Era uma coisa extremamente grotesca no sentido da palavra, em termos ambiental, que é altamente tóxico o óleo cru, e as pessoas se melavam, pegavam em balde, etc. Mas isso evoluiu para uma situação que nós temos hoje, altamente regulada pelos governos, pelas indústrias. A tecnologia nos permitiu chegar até aqui. Que é uma coisa que, assim, se hoje a tecnologia da indústria do petróleo, ela rivaliza com a tecnologia espacial e a tecnologia armamentista. Acho que são as tecnologias, as indústrias, em termos de inovação, mais importantes do mundo. Então, é aquela questão, é possível levar um homem a Marte e trazer, é possível, sem nenhum risco? Não, ninguém pode dizer que pode levar e trazer se jamais ocorrer algum problema. A exploração do pré-sal, por exemplo, em águas ultraprofundas e ultraprofundas, ela não é livre de risco, todos sabemos disso. Então, todas as tecnologias de exploração, elas vão envolver risco de vazamento, etc. O que é preciso fazer é sair de uma situação como essa e partir para uma situação de regulação e tecnologia segura. Então, hoje a gente tem uma situação que evolui, né, também para os não convencionais, e ele vai chegar ao que vai acontecer nas próximas 2 décadas, por exemplo, em relação ao onshore e offshore. Uma coisa importante é que, como eu falei, todos estão cientes disso, quem está na indústria, quem está na academia, que esses recursos eles vão representar um impacto ambiental muito maior do que os convencionais, na maioria dos casos. Então, a tecnologia envolvida, as inovações envolvidas para explorar pelo menos parte desse recurso que seja possível, ela vai demandar muito da indústria e da academia. Então, as fronteiras finais, né, envolvendo essa discussão, elas vão envolver principalmente a exploração no Ártico,
né? São as duas fronteiras que, nos últimos 5 anos, inclusive muita discussão na imprensa, quem tiver a oportunidade de acompanhar, né, entre a indústria e as entidades conservacionistas que envolvem a proteção das áreas do Ártico, e as vastas reservas de shale gas, tight gas e óleo muito pesado que são conhecidas nas bacias offshore. Ou seja, seria o que a indústria fez no passado de sair para onshore e para offshore, ela vai fazer a mesma coisa com os não convencionais. Se vai ser possível para todas as reservas conhecidas, isso não se sabe exatamente. Então, como um caso promissor, as enormes reservas, por exemplo, de hidrato de gás presente hoje em muitas das plataformas, é conhecido através de estudos geofísicos, mas não se sabia exatamente como extrair esse hidrato de gás, que é o gás preso em gelo dentro de formações rochosas, e hoje já existem projetos americanos, canadenses, japoneses que já extraíram em produção piloto esse tipo de hidrocarboneto. Isso representaria um acréscimo em termos de montante simplesmente gigantesco em relação aos hidrocarbonetos que hoje são as reservas que hoje são conhecidas. Então, a indústria está hoje observando o que é que vai acontecer e para onde ela iria. Então, mais distante, mais profundo, dentro de regiões geladas. Isso é o que a indústria hoje diz que vai fazer. Então, aqui estão algumas notícias recentes, alguns trabalhos recentemente publicados sobre a corrida armamentista que existe em relação a essas regiões plataformais no Ártico, que se espera contenham reservas, alguns falam de 200 bilhões até 400 bilhões de barris equivalentes disponíveis lá. E à medida que o gelo retrocedeu em algumas regiões, claro, se tornou possível a colocação de marcações de plataformas e mesmo em regiões congeladas, como regiões congeladas onshore, que hoje existem projetos pilotos de extração de hidratos de gás,